O sistema GTD, Sistema Fazer Acontecer, foi criado por David Allen e é explicado em detalhes no livro A Arte de Fazer Acontecer. Esse sistema é mais do que um simples sistema de gerenciamento de tempo. Na verdade, a metodologia foi criada para trazer ação e ordem para a nossa organização. O método GTD permite que as pessoas tenham controle sobre a sua própria rotina, ajudando-as a organizar suas tarefas e viver uma vida mais consciente. Ele se concentra na ideia de mover todos os itens de interesse, sejam eles tarefas, projetos e informações que você precisa se lembrar para fora da sua mente. A proposta principal é esvaziar a mente dessas obrigações para você conseguir controlá-las. Será necessário anotar esses itens e então dividi-los em etapas acionáveis, nas quais poderão ser trabalhadas. E depois de ter feito isso, o foco principal será agir nessas tarefas, em vez de apenas ficar observando-as e pensando, preciso fazer tal coisa. O método GTD é implementado através de uma sequência de etapas. Essas etapas compõem essencialmente os 5 pilares desse método. O primeiro é a captura. Se existe alguma pendência que você precisa fazer e está presa na sua mente, será necessário colocá-la para fora antes de resolver, ou seja, coletar o que está preso na sua mente. Isso pode envolver qualquer coisa, desde e-mails profissionais pendentes, telefonemas, compromissos ou até mesmo dar comida para o cachorro. Transfira todas essas tarefas para um sistema externo que pode ser uma ferramenta de gerenciamento de tarefas. Você pode anotar um sistema que mais funciona para você, um aplicativo, um bloco de notas ou até mesmo papel e caneta. A próxima etapa é a clareza, e ela é relativamente simples, pois consiste em pegar as tarefas que foram coletadas na etapa anterior e dividi-las em ações menores e mais gerenciáveis. O objetivo principal aqui é limpar a desordem e obter uma imagem mais clara do que está por fim nos processos seguintes de execução. A terceira etapa é a organização. Depois de decidir as tarefas acionáveis, deve-se categorizá-las e priorizá-las de acordo com a urgência através da árvore de decisão do método GTD. Em primeiro lugar, é preciso decidir se as tarefas específicas são acionáveis ou não, e supondo que não seja, irá dividi-las em lixo, referências ou algum dia. No lixo, serão itens inúteis, que não requerem nem seu tempo, nenhum tipo de atenção ou ação. Já em referências, serão as informações úteis, só que não requerem ação, mas que podem, enfim, a ser necessárias em breve. E em algum dia, serão as tarefas que não se tem certeza se devem ser feitas imediatamente, mas que serão revisadas regularmente para ver se alguma ação deve ser tomada ou não. Em seguida, você avança para outras questões, para decidir exatamente o que fazer. Deve-se categorizar suas tarefas de acordo com o contexto a qual elas se referem para vincular tarefas semelhantes, ou seja, separá-las em tópicos. E para finalizar essa etapa, deve-se determinar se a próxima ação pode ser feita em 2 minutos. Caso ela possa ser feita em menos de 2 minutos, você deve fazê-la imediatamente. Mas caso leve mais do que 2 minutos, você pode delegá-la, mandando a tarefa para outra pessoa. Você pode agendá-la para ser realizada em outro momento, ou então pode transformá-la em um projeto. A quarta etapa é a da reflexão, e ela é uma das mais simples, pois consiste principalmente em revisar o seu fluxo de trabalho com frequência para conseguir uma análise aprofundada de monitoramento do progresso e uma identificação das próximas ações a se fazer. A quinta e última etapa é o engajamento. Essa etapa do GTD é efetivamente começar a executar as tarefas. Tudo está pronto, desde a data de vencimento até os níveis de prioridade.
Só é preciso começar a trabalhar e terminar as coisas. Bom, falando agora sobre a metodologia Scrum, ela é uma metodologia ágil de projeto com ciclos curtos, chamados sprint, de no máximo 4 semanas. E o que diferencia a metodologia Scrum dos métodos tradicionais é exatamente esses ciclos curtos, porque com essa divisão, isso torna o trabalho muito mais eficiente e isso ajuda principalmente na organização de grandes empresas, para que elas tenham uma maior produtividade e consigam realizar mudanças ainda durante o processo. Então, com essas mudanças, o produto final ele consegue suprir, na maioria das vezes, todas as demandas que foram feitas pelo cliente que realizou ali o pedido daquele produto. Então, podem existir falhas durante o processo, mas deve ser evitado que o produto final possua essas falhas. E aí isso ocorre de maneira muito mais organizada através do método Scrum. Porém, esse método ele é dividido em várias etapas, como a planificação do sprint, que é a primeira delas, bem aqui em cima. E aí é nela que ocorre o surgimento das ideias e todas as priorizações do ciclo, como quem realiza as atividades, em quanto tempo deverá ser dedicado para a realização da próxima sprint e quais são as etapas do processo. E aí depois tudo isso é inserido numa lista de tarefas e plano geral chamada Product Backlog. E aí logo após o início da sprint, todos os registros e metas a serem batidas durante a sprint são definidos no Sprint Backlog. E desse modo, após o término do prazo de 4 semanas, ocorre uma entrega ao increment, um processo responsável pela avaliação que permite as mudanças em relação ao planejamento inicial, durante as próximas 2 etapas, que são a revisão e a retrospectiva da sprint, para que assim o ciclo se inicie novamente. Mas vale ressaltar também que existe uma revisão diária, feita por uma das 3 principais equipes, que é a equipe de desenvolvimento, dentro principalmente dessa etapa chamada sprint. Além da equipe de desenvolvimento, nós temos o Scrum Master e o Product Owner. Bom, falando sobre os 3 principais pilares da metodologia Scrum, eles são a transparência, onde todos os membros da equipe de desenvolvimento, durante a reunião diária, precisam se posicionar a fim de eliminar os entraves do projeto, o qual só é possível caso todos os integrantes do grupo sintam um sentimento de pertencimento e de unidade. Além da transparência, tem também a inspeção, que é a colaboração mútua em casos de identificação de uma oportunidade ou risco, visto que todos devem se esforçar para entregarem o seu máximo como integrantes e buscarem o melhor para o time nos momentos de relato e participação. E por último, o terceiro pilar seria a adaptação. Pois caso seja demandada a prática de um plano de ação, todos devem participar e se empenhar ao máximo para o sucesso do grupo. Ou seja, no geral, a ideia principal é de que cada participante deve se esforçar para o crescimento coletivo. Então, o pensamento ele tem que sempre ser ele tem que sempre ser baseado na ideia de coletividade e de evolução do grupo, para que todo esse projeto ele ocorra de forma mais organizada. Para ocorrer essa organização, precisa haver união entre todas as partes, entre todos os participantes, no caso. E aí, os papéis presentes nesse projeto são os auxiliares, e aí neles estão presentes as partes interessadas pelo projeto, que podem ser os clientes externos, fornecedores, ou até mesmo, na menor parte das ocasiões, os gerentes, os quais eles não atuam diretamente na execução, mas eles atuam na demanda e na análise, porque na execução mesmo participam os papéis principais, que são divididos em 3 grupos, como citados antes, que são o Product Owner, ou dono do produto, que são responsáveis pelo gerenciamento do produto e pelas partes externas do projeto, como os clientes ou fornecedores, devido à manutenção da sua visão geral do produto durante todo o projeto que foi demandado à equipe. Ou seja, o Product Owner ele tem uma visão muito mais macro de todo o projeto. E isso possibilita que ele tenha controle daquilo que pode ser realizado em próximas sprints
e ele também pode colaborar por meio da comunicação, vistoria e feedback com o time de desenvolvimento, se ele for demandado, por exemplo, para o esclarecimento daquilo que deverá ser entregue ao final de cada sprint. E, consequentemente, também é dever dele realizar uma análise com o intuito de aceitar ou rejeitar a entrega da equipe de desenvolvimento do Sprint Backlog. E, além disso, temos o Scrum Master, que ele possui um maior conhecimento sobre o funcionamento da metodologia Scrum e, por ter um maior domínio sobre essa área, ele facilita todo o trabalho do time. Então, ele é o responsável por remover os obstáculos que surgem durante esse projeto. E também ele promove as mudanças necessárias para uma maior organização da equipe durante esse processo, visto que em muitos casos os outros setores principais ainda não possuem um domínio para a garantia do uso do Scrum. Então, cabe a ele possuir esse domínio. E, por último, a equipe de desenvolvimento. O seu papel está associado à prática do planejamento, desenvolvimento e entrega do produto para análise dos outros dois setores. Portanto, ele possui uma grande inserção e também interação no método, através do contato, tanto com o Product Owner, a fim de receber um feedback sobre o andamento do produto, como também com o Scrum Master, através da entrega dos projetos e também a identificação de impedimentos que precisam ser levados a ele, possibilitado por meio da entrega de valores parciais nessas reuniões diárias que ocorrem durante o processo da sprint. Esse prazo aí que pode durar até um mês. Então, logo após a entrega, aqui no Product Increment, temos as cerimônias. E essas cerimônias não são nada mais nada menos que as reuniões. A primeira delas seria a revisão da sprint. A revisão da sprint ela ocorre após o final de cada ciclo de desenvolvimento. Pode durar até 4 horas, caso a sprint tenha durado um mês, e todos os integrantes participam dessa reunião, sejam eles dos papéis principais ou até mesmo auxiliares, com a intenção de analisar tudo aquilo que foi produzido durante o ciclo. E aí, com isso, a realização das etapas definidas pelo registro, no Product Backlog, já citado antes, analisa todas as atividades já cumpridas ou deixadas como pendência para a próxima sprint. E aí, logo após a validação feita pelo Product Owner, em que são apresentados os ajustes necessários para suprir as demandas do cliente e tornar o serviço propício a melhorias. E isso é feito principalmente após a execução dessa análise, que o cliente seja questionado quanto às suas impressões acerca do produto demandado e quais são as melhorias que devem ser feitas para atender melhor aos seus requisitos. E por último, é necessária uma reflexão por parte dos integrantes que compõem os papéis principais a fim de manter as qualidades do processo anterior e trazer melhorias para evitar que os entraves que foram apresentados não sejam perpetuados durante as próximas sprints. E por último, a retrospectiva da sprint ela acontece após o processo de revisão e ela pode durar até 3 horas. Assim como na revisão, participam todos os integrantes dos papéis principais. E o seu principal intuito é realizar uma análise sobre o andamento não só do projeto, mas do grupo todo em si, como o ambiente de trabalho, convívio entre as partes e as funções realizadas, para que haja uma constante melhoria interna. Para que isso ocorra de forma organizada, a solução também consiste na divisão de etapas, as quais envolvem responder às perguntas que dizem respeito ao andamento da equipe durante a sprint e as ferramentas utilizadas, assim como os resultados, as pessoas, relacionamentos, processos e a produtividade geral. E aí, dentro dessas ferramentas, existem os artefatos que podem ser utilizados, sejam eles o gráfico de burn down. Neles serão analisados os dados referentes principalmente para indicar o índice de produtividade da equipe no projeto, em relação ao que estava planejado. Além dele, temos o quadro de tarefas, que mostra as fases de desenvolvimento da tarefa que está sendo executada, podendo ser implementado tanto no Jira, que é um quadro virtual, quanto no próprio quadro físico, que estaria presente lá. E além de outras ferramentas já citadas antes, como o Product Backlog, o Sprint Backlog e o Increment. Então, assim, eu diria que o Scrum ele se trata de uma filosofia de forma de organização em trabalho, que promove uma maior eficácia
durante todo o projeto e também uma maior produtividade, com toda certeza. Então, no geral, é isso. O Scrum ele se baseia em toda uma filosofia de atitudes, de etapas e principalmente desses pilares que eu havia citado, como um grupo ele deve se portar para que ocorra de maneira efetiva todo o trabalho e que o produto ele seja entregue sem falhas ao cliente.